Oi, meu nome é Kíria e eu vou falar um pouco sobre o processo de clivagem. A clivagem, ela é uma das etapas iniciais do desenvolvimento do embrião. Ela consiste nas primeiras divisões mitóticas, as quais ocorrem sem que aconteça o aumento do volume da célula. Assim sendo, as primeiras divisões mitóticas, elas são atípicas, pois não há recuperação citoplasmática e com isso também não há aumento no volume total do embrião. Eu também vou falar um pouco sobre a clivagem e o desenvolvimento humano. Após a fecundação, os zigotos seguem em direção ao útero. Nesse momento, iniciam-se as clivagens, as quais formam blastômeros, que são as primeiras células resultantes da divisão. Os blastômeros eles não se dividem todos ao mesmo tempo, e por isso, muitas vezes, há números ímpares de células no embrião. O embrião com 16 células, ele é chamado de mórula, porque ele lembra uma amora e chega a esse estágio aproximadamente 3 dias após a fertilização. Os blastômeros nesse período estão bem compactos. Quando o embrião atinge 32 células, os blastômeros começam a secretar fluidos para dentro do embrião. Esse fluido concentra-se dentro da blastocele, uma cavidade. Nesse momento, chamamos o embrião de blastocisto e é ele que vai emergir no endométrio. Olá, meu nome é Roberlândia e vou falar sobre padrões de clivagem. Como dito, as divisões mitóticas que ocorrem com o embrião no início do desenvolvimento são chamadas de clivagem. Essas divisões apresentam diferentes padrões, os quais se diferenciam principalmente de acordo com a distribuição do vitelo. Podemos dizer que quanto menos vitelo o ovo ou zigoto tem, mais facilmente ocorre a divisão e vice-versa. A clivagem pode ser de dois tipos, holoblástica ou total e meroblástica ou parcial. A clivagem holoblástica ou total, o zigoto divide-se completamente. Na divisão igual, o zigoto divide-se e forma os blastômeros de mesmo tamanho. É observada em ovos alécitos com quantidade de vitelo reduzida e oligolécitos, pequena quantidade de vitelo que está distribuído de maneira homogênea. Na divisão desigual, o zigoto divide-se de maneira mais rápida no polo animal do que no polo vegetativo, o que leva a um maior número de células nessa região. É observada em ovos mesolécitos, quantidade grande de vitelo que está distribuído de maneira desigual. No polo vegetativo, há grande quantidade de vitelo, já no polo animal, há menos vitelo. A clivagem meroblástica ou parcial. A clivagem ocorre em apenas uma região do zigoto. Discoidal, a divisão ocorre em uma área de disco que não apresenta vitelo. Ocorre em ovos telolécitos, grande quantidade de vitelo, que ocupa quase toda a célula. Superficial, a divisão ocorre na periferia do zigoto. Ocorre em ovos centrolécitos, grande quantidade de vitelo na região central do ovo. Olá, me chamo Giovana e vou falar um pouquinho sobre gastrulação. A gastrulação é um processo fundamental no desenvolvimento embrionário dos animais. É durante esse processo que as células do embrião se organizam em 3 camadas germinativas, dando origem aos tecidos e órgãos do organismo final. A gastrulação começa após a clivagem, onde o zigoto se divide sucessivamente em células menores chamadas blastômeros. Durante a gastrulação, esses blastômeros passam por um movimento complexo de rearranjo e migração, resultando na formação dos folhetos germinativos. Os 3 principais folhetos germinativos são ectoderma, mesoderma e endoderma. O ectoderma é um folheto mais externo e dá origem à pele, sistema nervoso e olhos, entre outros tecidos. O mesoderma está no meio e forma os tecidos relacionando ao suporte, como músculo, ossos e rins. Já o endoderma é o folheto
externo e origina o revestimento do trato digestivo, pulmão e glândulas associadas. Durante a gastrulação, ocorrem movimentos celulares que levam à formação do sulco primativo. Uma depressão se aprofunda e forma a goteira neural, que será responsável pela formação do tubo neural, a estrutura que dá origem ao sistema nervoso central. Além disso, durante a gastrulação, também ocorre a migração das células mesodérmicas, formando a notocorda, uma estrutura que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do embrião. A notocorda é responsável pela indução e formação do tubo neural e da diferenciação do mesoderma. Portanto, a gastrulação é um processo crucial na formação dos tecidos e órgãos dos animais. É nesse estágio que as células embrionárias se organizam, se diferenciam e começam a adquirir suas funções específicas. Sem a gastrulação, o desenvolvimento embrionário não seria possível e não haveria a formação de organismo complexo como conhecemos. A formação da linha primitiva é o processo crucial durante o desenvolvimento embrionário dos animais. Essa etapa é especialmente marcante nos mamíferos, uma vez que é nesse estágio que ocorre a formação do tubo neural, que dará origem ao sistema nervoso central. A linha primitiva é uma estrutura formada por um grupo de células que se alinham na região dorsal do embrião. Ela surge durante a gastrulação, que é a terceira etapa do desenvolvimento embrionário. Essa formação é responsável por marcar a posição e direção do eixo principal do embrião, determinando assim a futura orientação do organismo. À medida que a linha primitiva se estende, ocorre a gastrulação, que é o processo de formação de 3 camadas germinativas: endoderma, mesoderma e ectoderma. Essas camadas são essenciais para a formação de diferentes tecidos e órgãos do embrião. Durante a formação da linha primitiva, ocorre também movimentos celulares importantes. As células percussoras mesodermais ingressam no espaço entre o epiblasto e o hipoblasto, ou endoderma primitivo, formando uma invaginação chamada estria primitiva. Essas células se movem em direção ao espaço extracelular do embrião, migram e se diferenciam em diferentes tipos celulares, contribuindo para a formação de tecidos e órgãos essenciais. Portanto, a formação da linha primitiva é um evento-chave durante o desenvolvimento embrionário dos animais, principalmente nos mamíferos, pois é nesse estágio que ocorre a formação do tubo neural, que dará origem ao sistema nervoso central. Além disso, essa etapa é fundamental para a formação dos 3 germes embrionários e a definição da orientação do embrião. O estudo da formação da linha primitiva é de grande importância para a compreensão dos mecanismos de desenvolvimento embrionário e pode auxiliar no conhecimento de algumas doenças genéticas e malformações congênitas que estejam relacionadas à alteração nesse processo. Desenvolvimento da notocorda. Algumas células mesenquimas migram através da linha primitiva e, como consequência, adquirem os destinos de células mesodérmicas embrionárias. Essas células então migram cefalicamente do nó e da fosseta primativa, formando um cordão celular mediano, o processo notocordal. Esse processo logo adquire um lumen quando passa a se chamar de canal notocordal. O processo notocordal cresce entre o ectoderma e o endoderma até alcançar a placa pré-cordal, uma pequena área circular de células endodérmicas de aspecto cilíndrico, através das quais o ectoderma e o endoderma se fundem. As células mesenquimais da linha primitiva
e do processo notocordal migram lateral e cranialmente, se misturando com outras células mesodérmicas, entre o endoderma, ectoderma e o endoderma, até alcançarem as margens do disco embrionário. Os sinais enviados da região da linha primitiva produzem indução celular, de modo que as células precursoras notocordais passam a formar a notocorda, uma estrutura celular semelhante a um bastão. A notocorda tem como funções definir o eixo longitudinal primordial do embrião e conferir rigidez a ele, fornecer sinalização necessária para o desenvolvimento das estruturas musculoesqueléticas axiais e do sistema nervoso central, contribui para a formação dos discos intervertebrais localizados entre corpos vertebrais adjacentes e notocorda se degenera conforme os corpos vertebrais se formam, mas uma pequena porção dela persiste como o núcleo central de cada disco intervertebral. Essa estrutura notocordal funciona como um indutor primário, centro de sinalização, no embrião inicial, atuando no ectoderma embrionário, permitindo o espaçamento necessário para a formação da placa neural, o primórdio do CNC.